Como sabeis, caros irmãos, o cristianismo é uma religião histórica. Deus revela-se na história e assume a história humana, a história dos homens. E Ele próprio veio viver e assumir esta história. A história, ou melhor, a mundividência cristã é linear, é uma história linear. Os cristãos acreditam que tudo tem princípio em Deus e tudo conduz a uma plenitude que é Deus. Estamos a caminho dessa plenitude. Enquanto há outras religiões, não, que vão, digamos, sendo a sua visão da história é ao eterno retorno, volta sempre ao mesmo. E, digamos assim, a história é como, se usar assim esta comparação, é como uma autoestrada onde o autocarro vai apanhando cada um de nós ao longo do caminho, onde quer que esteja. Mas o que está para trás está sempre presente, digamos, torna-se sempre presente e é sempre atualizado nesse caminho que se vai fazendo. Quero dizer que sempre que na Bíblia, se reparardes, acontece alguma coisa, há sempre referência ao que Deus já tem feito no passado. Por exemplo, se nós formos ao credo de Israel, quando o israelita, uma vez por ano, ia ao templo para oferecer a Deus o fruto das terras, o dízimo, tinham que confessar o seu credo. E o credo dizia assim: meu pai era o arabeu errante que desceu ao Egito. Os egípcios maltrataram-nos e tornaram-nos escravos. Mas Deus compadeceu-se de nós e tirou-nos da escravidão e levou-nos com mão forte e braço poderoso através do deserto e fez-nos passar o mar vermelho e conduziu-nos a esta terra onde nós hoje habitamos, de onde mana leite e mel. E é por isso que eu estou aqui hoje, oferecendo-te a ti, Senhor, em atitude de louvor e de gratidão e de ação de graças, os frutos da terra que tu me deste com mão forte e braço poderoso. Portanto, começa naquilo que Deus fez no passado, na sua bondade, nas obras de Deus, e, digamos assim, o israelita que ali oferece os seus bens a Deus, agora entra nesta história. Ele é a história dentro da história. A história é maior, mas ele entra, participa nessa história de salvação. Por exemplo, quando Jesus fez, agora estamos a ouvir as aparições do ressuscitado, lembram-se das aparições aos 2 discípulos de Emaús, que iam tristes, etc. O que Jesus fez foi lembrar-lhes a história onde eles deviam inserir-se. Então não estava escrito que o Messias havia de passar por estas coisas, sofrer, etc, etc. E, pegando nas Escrituras, começou por Moisés, quer dizer, o Pentateuco, a lei, os profetas e os salmos, e explicou-lhes tudo o que a ele dizia respeito, abrindo-lhes o entendimento para que eles entendessem parte da história, daquilo que estava escrito, para que eles se situem hoje nela e compreendam o sentido da história. E porque o cristianismo é histórico também é narrativo. Reparem que os evangelhos são narrativas, narra-se, conta-se, e aí no contar. Isto para vir ao texto de hoje. Começamos pelo profeta Isaías, onde está a história. A história quer dizer o plano de Deus. Onde está a decisão divina da nossa salvação, e já vem de antes. Dentro desta história vem desde o princípio, vem desde o Gênesis. A carta aos Efésios diz mesmo que é antes da criação do mundo, diz a carta aos Efésios, logo no primeiro capítulo: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, em caridade da sua presença. Ele nos predestinou de sua livre vontade para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo.
Portanto, a história começa antes. Está no plano de Deus, está no desígnio de Deus, desde toda a eternidade. Mas entram nesta história, no caminho da história, o rei David, a quem Deus faz esta promessa que nós hoje ouvimos na primeira leitura. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Portanto, Deus promete que da sua descendência, David, virá o Messias, e que ele será Deus a viver a nossa condição, será um de nós, a viver a nossa condição humana. E o povo espera esse Messias. Quando há, digamos assim, a anunciação do anjo a Maria, exatamente o anjo o que faz é dizer-lhe quem ele será. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai David. E Maria percebe bem isto. Sabe que ela está a entrar no hoje dessa história que vem de longe, que vem de trás, do plano de Deus que se está a realizar, e ela agora entra com a sua própria história na história. Ela é chamada agora a ser também ela realizadora, participante dessa história. E cada um de nós é chamado a entrar nesta história, que é a história de Deus. Ele é que tem sempre a iniciativa, ele é que lhe deu o mote e o empurrão de início, e convida-nos a todos a entrar na história da sua salvação. A comunidade Emanuel, que tem este nome, Emanuel, foi convidada a entrar também ela nesta história, desde a sua fundação, em que receberam este nome os fundadores, aquele grupo fundador, que fazia parte de um grupo de oração, mas cuja comunhão entre eles começou a tornar-se tão forte que sentiram que Deus os chamava a mais do que um grupo de oração, mas a formarem uma comunidade mais forte, mais entrelaçados entre uns e outros, e sentirem-se mais, digamos assim, construtores da igreja. E depois, quando começou-se a perguntar-se que nome, foi simultaneamente foi dado aos mesmos, a pessoas diferentes, mas o mesmo nome, que sentiram aí também a manifestação de Deus, Emanuel, Emanuel. Mas quando se começa a perceber que Deus nos dá este nome, significa que também nos dá uma missão, também nos dá uma missão, uma forma de ser, um carisma, que tem a ver exatamente com o nome. E esse carisma é o carisma da encarnação. Por isso a comunidade de Emanuel quis sempre ser, ou melhor, percebeu desde o início que Deus a chamava a ser uma comunidade encarnada no meio do mundo. Uma comunidade não de monges, não de frades, não de gente separada, mas de gente a viver no mundo onde ele se constrói, a sujar as mãos, aí, sujar, entenda-se, a estar aí, sempre sendo uma comunidade secular, a viver no século, quer dizer, no mundo. E é por isso que faz parte, de facto, da comunidade este compromisso pela luta da justiça, e por isso a comunidade tem muitas obras, como a Fidesco, onde há, e em todos os âmbitos. Fidesco é cooperação com o terceiro mundo, onde vai muita gente para o terceiro mundo, gente leigos, padres, consagrados, e depois há todas as outras grandes fundações da comunidade que se dedicam, de facto, que estão aí, e depois cada membro da comunidade é chamado, onde quer que esteja, seja professor, seja isto, seja aquele outro, a ser presença de Cristo no mundo, o que, aliás, é o que cada leigo é chamado a fazer, todos os batizados, leigos. Mas este é um apelo forte, e por isso, diríamos assim, para a comunidade de Emanuel é muito importante este dia, como é para a igreja inteira, não podia deixar de ser, mas para a comunidade de Emanuel sentiu de uma particular, porque está aí, digamos assim, o seu apelo a serem
a serem cristãos encarnados, a compreender o que é que isso significa de estarem no mundo, de serem humildes como Jesus, de serem pobres ou desprendidos, como toda a espiritualidade, digamos assim, do Natal, ligado ao Natal. A comunidade de Emanuel é chamada a vivê-la exatamente por causa... No fundo, significa... Mas a comunidade é chamada a entrar na história da história. E podíamos perguntar, e nós hoje, aqui, como é que somos convidados a entrar nesta história? No fundo, trata-se de nos perguntar, o que é que me diz a mim hoje? Onde é que eu me sinto chamado a responder ao facto de saber que Deus se fez homem por mim? Assumiu a minha carne. Carne, São João utiliza muito este conceito de carne. Sarkia em grego, quer dizer que Deus assumiu a nossa fragilidade, toda a nossa condição, a nossa condição humana. Aliás, a oração de hoje, chamada oração coleta, dizia assim: Deus, na vossa providência, quiseste que o vosso verbo assumisse verdadeira carne humana no seio da Virgem Maria, concedei-nos que, celebrando o nosso Redentor, como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mereçamos também participar da sua natureza divina. É a tal troca em Deus assume aquilo que nós somos. A nossa condição humana, brutal, frágil, pobre. E o homem, em troca, recebe de Deus, que se fez homem, que se fez um de nós, aquilo que ele tem e que ele é, Deus. Mereçamos também participar da sua natureza divina. Ele participa, quis tornar-se participante da nossa natureza humana e nós, em troca, recebemos a possibilidade de participar da sua natureza divina. Não porque sejamos deuses por natureza, mas porque participamos da sua natureza. Isso acontece pelo batismo. Pelo batismo, nós tornamos participantes da divindade, tornamos participantes da sua natureza, não sendo Deus. Foi este o pensamento de Deus, salvar-nos, redimir-nos por seu Filho. E esta festa lembra-nos o que Deus fez, que Deus amou o mundo, amou os homens, a ponto de se fazer um de nós, assumindo toda a nossa condição humana, e por isso nós somos convidados não a separar-nos do mundo, não a fugir dele, mas para amarmos a Deus, precisamos também de amar o mundo. Precisamos amar o mundo no sentido de amar a humanidade e tudo aquilo que Deus criou para nós. Não amar o pecado, não significa isso, mas significa amar o mundo em que estamos inseridos e trabalhar para que ele seja o mundo melhor, e foi isso que Deus nos confiou. E penso que vocês, se algum quiser fazer alguma partilha, pois estamos em família, podemos fazê-lo. Para mim, o que se me oferece dizer hoje é isto, na solenidade da Anunciação do Senhor. Mas estejam à vontade, se alguém quiser fazer alguma partilha. Também tem a sua grande festa, sobretudo na Anunciação do Senhor, e celebra também hoje o Dia Mundial. Também exatamente por sermos cristãos no mundo, uma espiritualidade diferente, mas exatamente por poder dos irmãos no mundo, e também porque venho daí, fez uma vez escrito também dentro desta Eucaristia, toda a comunidade cristã do mundo inteiro. No fundo, queremos todos o mesmo, viver num mundo transformado igual até Deus.